Olá, tudo bem? Sou o pastor Luiz Dias, pastor da Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Guarabira, filiada à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Meus irmãos, meus amigos, pastor é alguém que sente emoções variadíssimas. Se não fosse a graça de Deus na sua vida, ele entraria em parafuso cedinho mesmo, sabe? Ele não suportaria se não fosse a graça de Deus na sua vida. Duas coisas assim, o camarada que é um pastor mercenário, ele passa por cima de tudo, então não tem problema nenhum, ele não sente absolutamente nada. O que vale para ele é ter cacau na mão dele, ter o dinheiro na mão dele, acabou. Só isso, ele só se preocupa com isso mesmo. E nada mais. Então ele luta em busca do dinheiro, simplesmente em busca do dinheiro. E quanto mais dinheiro para ele, melhor. Um pastor que é escolhido por Deus, chamado por Deus, um pastor que ama as ovelhas, que tem carinho para com as ovelhas. Dinheiro não é tudo na vida dele, não. Ele precisa, claro, porque ele precisa de se manter. É claro que sim. Quando falta também a comida em casa, alguma coisa, isso vai preocupar, isso vai perturbar. No resta dúvida, qualquer pessoa fica perturbada quando falta isso aí. Isso aí é indiscutível, não adianta. Agora, meus irmãos, meus amigos, as emoções que o pastor passa é grande demais. Entre elas, por exemplo, o pastor fica triste quando um membro da igreja cai em pecado. Pecados morais, especialmente pecados morais porque escandalizam. Os pecados que são de ordem doutrinária, ele fica em silêncio lá com seu problema, com sua crença desmantelada. Aqui lá ele dá um fora, aí alguém chama a atenção dele e às vezes, rapaz, esse camarada não aprendeu nada ainda. Poxa, misericórdia. Vai relevando na esperança de que o camarada se restaure, o camarada se recupere. Quando acontece o pecado moral, ele é chamado a atenção, a gente conversa com ele. Se for uma coisa de disciplina, passa pela disciplina e a gente vai relevando. Quando um membro de igreja deixa também a sua comunidade, vai para outra, aí o pastor diz, vai com Deus. Mas na realidade, irmãos, ele fica, sabe, ele fica triste. Fica triste. Essa rejeição causa um mal-estar terrível na vida do pastor. Na realidade, é uma rejeição. E tudo gira em torno disso aí. Às vezes o membro de igreja migra para outra igreja, às vezes com um problema com um determinado irmão, mas no fundo isso sobra para o pastor, porque ele gostaria que o pastor disciplinasse aquele membro, que o pastor expulsasse aquele membro, para que ele se sentisse bem à vontade, não é? E quando o camarada tem um pensamento dessa natureza, aí, sinceramente, a gente nota que alguma coisa está errada na vida da pessoa, e aí a gente, não, deixa ele ir, ele vai, talvez algo mude lá na vida dele, tudo bem, vai com Deus, não é? Mas há uma espécie de tristeza, de angústia, sabe, que maltrata. Sabe qual é, meu amado pastor? Eu acho que o pastor de grande comunidade, ele não sente muito isso não sei, eu nunca, sempre a minha comunidade é pequena, eu não sei dizer não, mas é terrível quando ele descobre que um crente é descrente. Poxa, quando ele percebe que alguém apostatou da fé, ou ele descobre que um crente é descrente, aí, meu irmão, tremendo. Deixa eu fechar aqui a janela, por causa do barulho terrível de um carro de som passando aí. Sim. Bom, voltando aqui, então quando ele descobre que um crente
não é crente. É possível isso? Sim, claro que sim. Um crente descrente, poxa vida, que engano terrível, sabe? Bem interessante, aí ele começa, sabe? Principalmente quando é ele que evangeliza essa pessoa. Porque ele acompanha a trajetória dessa pessoa desde o começo. Aí, meu irmão, é terrível, né? Aí não sei quantas viagens ele dá lá na casa do irmão, do amigo, né? Primeiro é um amigo, a gente abriu a porta, a gente começa a evangelizar, a gente começa a discipular, ele abre as portas para nós, então a gente chega lá ou conhece ele em algum lugar e vai evangelizando e de repente a gente verifica, essa pessoa gosta da Bíblia Sagrada, essa pessoa tem sede, a gente fala, essa pessoa tem sede de Deus, essa pessoa tem sede de salvação, louvado seja Deus. Então a gente começa a investir, aí começa a orar, aí começa a jejuar, nasce nova esperança, vai nascer alguém, vai, louvado seja Deus, alguém vai nascer de novo, e aí vai, às vezes leva um tempão tremendo, e aí a gente, de vez em quando a gente convida, vai à igreja hoje para você conhecer a comunidade, porque, sinceramente, não há muito interesse de você levar alguém para a igreja que você verifique que aquela pessoa não está entendendo absolutamente nada. Não é num culto num culto assim, não é se você está evangelizando ele há tanto tempo e essa pessoa não tem, você sabe, a pessoa não entendeu absolutamente nada, você não adianta muito você levar ele para a igreja, né? Pode ser até que ele se decepcione lá, porque quando ele chegar lá, ele não vai ter talvez a atenção de alguém, ou ele encontra alguém lá que ele nem gosta, e essa pessoa é crente, está lá e ele verifica, e esse cara é daqui dessa igreja, quer negócio com ele, pronto, ele não está preparado. Então, a gente convida por uma questão de amizade, por uma questão de educação. Poxa, o pastor veio aqui, o irmão veio aqui, não me convida para a igreja dele. Então, por uma questão de educação, a gente convida. E às vezes a gente convida assim, vai conhecer a igreja, essa coisa toda. Mas isso não é de muito interesse, não. Entendeu? Bom, aí o cara vai, assim, a gente começa a evangelizar o camarada e doutrinar, e a gente verifica que chega o tempo que a gente pergunta assim, a gente tem a ousadia de perguntar, você quer se converter a Cristo? Você quer fazer uma aliança com Deus? Você quer abrir seu coração para Jesus? Você gostaria de testemunhar de Jesus? Olha, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu o negarei diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Olha, tremendo, não é isso? Então você quer confessar Jesus como seu Salvador? E aí acontece que a pessoa abre o coração, confessa, eu quero, ou então, não, vamos deixar mais um pouquinho para frente, tá bom, não adianta forçar, porque não é por força nem por violência. Levanta o braço à força, você vai, olha, você sai daqui, você vai no seu... Não adianta isso, gente, não é? Bom, continuamos, e chega o dia que o camarada vai se abrindo mais e mais, a gente nota que o evangelho está penetrando no coração, na mente daquela pessoa, a pessoa vai à igreja e quando vai, alguém aqui que se converte depois da pregação do evangelho, alguém que quer se converter a Jesus, quer entregar sua vida para Jesus neste dia, nesta noite, nesta tarde, aí o camarada que a gente está evangelizando levanta a mão, que alegria no coração, que gozo, que paz. E a gente, sabe, louva a Deus por isso, e a gente diz, olha, existe alegria no céu, entre os anjos de Deus, quando um pecador aqui na terra se arrepende. Existe alegria na comunidade, o povo glorifica a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, agora, uma nova preparação. Até essa pessoa estar preparada para o batismo. Chegou o dia do batismo, graças a Deus. E aí, agora ele é membro da igreja e agora a gente vai
começar a ver o comportamento dele e verifica que ele tem dons e Deus está trabalhando na vida dele, essa coisa toda. E aí você dá um cargo para ele de responsabilidade e tudo, uma bênção, uma bênção, uma bênção. O cara é um cooperador, o cara é um evangelista, o cara, sabe, tem seu carrinho e a gente, rapaz, dá para você levar, assim, alguns irmãos ali e tal, uma necessidade. Ele verifica às vezes que uma irmã está lá com a criança no braço e ele leva, faz o favor, leva aquela criança, a gente fica maravilhado, entendeu? E tudo mais, tudo mais, tudo mais. Já chega um ponto que a gente vai notando que o cara vai, sabe, voltando para trás, vai recuando. Como os filhos de Israel, no livro do profeta Isaías, ouvi os céus, capítulo 1, ouvi os céus, ouvi terra, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Voltaram para trás. É assim, não é? No livro do profeta Isaías? Não é? Não é assim? O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento de mim, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade e raça de maligno, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Ah, meu Deus, pense numa tristeza, numa angústia, você verificar que o cara é um apóstata. Você verificar que o cara renegou a Cristo, que o cara renegou a doutrina, que o cara renegou a igreja, que o cara renegou aos irmãos. Ai, poxa, que angústia, sabe? E o pior é você verificar que um camarada desse aí, sabe, lá em Hebreus capítulo 6, fala desse tipo de gente com uma sentença muito dura. Capítulo 6 de Hebreus, deixa eu encontrar rapidinho aqui para você. Olha, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Olha aí que situação tremenda. Aí você não sabe o que dizer esse camarada, porque esse cara já conhece tudo. Você vai evangelizar o camarada? A Bíblia diz ainda, é difícil. É difícil renová-los outra vez para arrependimento. Difícil, gente. Difícil renovar um crente, um descrente. Um crente descrente. Um crente descrente. E você verificar, meu Deus, o que eu vou dizer a esse camarada? O que eu vou dizer a esse homem, essa mulher que apostatou da fé? Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Eu sinceramente não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer, eu não sei. E eu acho que essa dor é maior nas comunidades, nos pastores de comunidades pequenas. Porque o pastor de comunidade grande, ele olha assim, o irmão está esfriando, está caindo. O irmão, a gente nota que o irmão está... Bom, fazer o quê? Deixa ele aí, fazer o quê? Bom, não temos o que fazer. Deus levanta outro. É verdade, irmão, Deus levanta outro, e principalmente uma comunidade grande. Tem gente, e aquilo ali quase não tem significado. Mas numa comunidade pequena, meu irmão, onde você está mais próximo das pessoas, onde o pastor não é um pastor de gabinete, é um pastor de campo. É um pastor de campo, de labuta, pela salvação de uma alma. Aí ele vai dizer ele diz como Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo
formado em vós.